Bom, pessoal, sou o Christian da FT Education, estou com uma visita ilustre aqui na sede nova da Fueltech. A gente está com esse cenário fantástico e a ideia é conversar com o Carsten sobre motor de combustão interna e sobre as tecnologias que ele trabalha como solução para esses motores. Carsten, te apresenta aí para o pessoal, por favor. Onde tu trabalha, o país que tu desenvolve teus trabalhos, por favor. Boa tarde. Sou Carsten Wittek, eu sou um engenheiro mecânico que fiz o meu estudo em Aachen, na Alemanha. Estudei engenharia mecânica e depois eu fiz um doutoramento no Instituto de Motores em Aachen também. E depois eu trabalhei a volta de 10 anos numa grande empresa de consultoria, na FEV Motorentechnik em Aachen. E desde 2013 eu sou professor na Universidade de Ciência Aplicada em Heilbronn. E lá eu ensino termodinâmica e motores a combustão. E desde 3 anos nós concentramos-nos no desenvolvimento de motores a hidrogênio, porque nós vemos muito futuro num combustível limpo sem carbono. Hoje, né, nesse teu centro de desenvolvimento, ele é baseado em cima de uma universidade. Exatamente. Aqui no Brasil não é tão comum as universidades terem centros de desenvolvimento. Tem em alguns lugares, como a gente está aqui com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, que lá tem um laboratório fantástico, o GPMOT, mas lá na Alemanha isso é muito comum, é uma cultura, né, de nascer na universidade esses desenvolvimentos, né? Isso é dentro da nossa DNA, isso é muito típico pelo ensino da engenharia na Alemanha e muito comum que os institutos grandes têm uma parceria muito próxima com a indústria e porque só assim o professor tem acesso à tecnologia mais recente. E isso é nada especial, é muito comum. Um dos projetos que nos chamou muito a atenção foi esse aqui, né? A biela de, nós chamamos vulgarmente de taxa, né? Variável, mas na verdade é uma relação de compressão variável. E esse é um dos projetos mais conhecidos teus atualmente. A gente conversou que já aplicou na Porsche, BMW. Fala um pouquinho mais desse projeto e qual é o tipo de solução que tu busca com esse projeto, Carsten. Com prazer. Isso é um componente, né? uma biela. Mas a coisa especial é que essa biela pode variar a distância efetiva em cerca de 3, 4 milímetros. E o objetivo é variar a razão de compressão, né? Porque uma montadora tem de escolher uma razão de compressão para o motor aguentar alta torque, alta potência, mas na maioria do tempo o condutor opera um carro com carga parcial muito baixa, né? Então, com este sistema nós podemos operar na carga parcial, podemos operar o motor com razão de compressão alto, digamos uma valor à volta de 3, 14, enquanto a gente ultrapassa um outro carro, perde muita torque, podemos, durante uma fração de um segundo, o sistema pode se encurtar e alterar o motor roda com uma compressão à volta de 9,5. De 13 para 9. E assim o motor pode aguentar muito boost, muito torque, enquanto na carga parcial o motor opera com razão de compressão alta e tem uma eficiência à volta de 5, 6% mais elevada, né? Carsten, falando desses teus projetos, né? E esse é o projeto mais conhecido. Quais foram as aplicações desse projeto no meio automotivo? A gente sabe que você tem uma BMW, motor M240, motor 6 cilindros, que é o mesmo que vem no Supra, que vem na 340, que vem na 240, vem na 140. E esse motor tu tens no teu dia a dia. Fala um pouquinho mais da usabilidade e quais os benefícios que te trouxe aí
o uso da biela com relação de compressão variável? Yeah. A história começou em 2004, né, enquanto nós operamos o primeiro motor numa bancada de teste para demonstrar, para comprovar o funcionamento, né, o conceito. E a partir de 2008, 2009, conquistamos o interesse das montadoras na Alemanha e mostramos o funcionamento num Fired Engine, numa bancada, para mostrar o funcionamento na operação transiente, mostrar durabilidade e estes aspectos. E foram vários montadores alemães. Porque é um grande desafio, né, de transformar uma ideia num projeto robusto. Exatamente, né? Porque quando eu falei, a primeira vez que eu desenvolvi uma biela variável, toda a gente pensou, como é possível? Este componente tem de carregar toneladas de força. Sim. E isso é mecanismo, se fosse feito no relógio, como pode funcionar isso, né? Isso quebra no primeiro momento, mas não quebra. Isso é um layout e aguenta uma pressão de combustão à volta de 140 bar, não é problemático. O componente pode ser operado até 6.000 ou ainda mais rotações por minuto. Então, isso é tudo resolvido. Okay. E nós demonstramos grau de maturidade em várias horas, centenas de horas de teste. Mas eu sempre pensei, a coisa que é mais relevante é mostrar a um cliente, cliente, o funcionamento no carro, né? No carro, no dia a dia. Assim, né? E claro. por isso convertemos o BMW, a base daquele motor B58, e usamos esse carro no dia a dia, né? Estamos aqui com o professor Carsten Wittek, que está, então, dirigindo a sua BMW 240i com razão de compressão variável, ou taxa de compressão variável. Aqui tem uma indicação, então, da taxa de compressão, agora está em alta razão de compressão, alta taxa de compressão. Quanto, Carsten? Agora estamos de 13. 13. Exatamente. 13 para 1, rodando com 13 para 1. Agora ele vai acelerar e a razão de compressão vai baixar, porque está subindo a pressão de turbo e está subindo a potência do motor. A carga do motor aparece aqui na pressão média efetiva, que a escala vai até 30 bar. Isso é calculado com o dado de potência vindo via CAN. Então ela varia, se ele acelerar vai baixar, porque vem a pressão de turbo, aí ele tira o pé, quando ele tira, sobe de novo a razão de compressão. E o motor, funcionamento plenamente normal, andando aqui numa autoestrada aqui na Alemanha. Tá? Na Franconia, na região da Franconia. Então ele vai acelerar novamente, e aí a razão de compressão baixa, e vai para o valor mínimo dela, que é de quanto? 9.7. 9.7, então vai de 9.7 a 13 para 1. Ou seja, uma situação excelente para quando você tem um turbocompressor e puder controlar a razão da compressão e evitar a detonação e maximizar o desempenho. E dá um ganho de 5%. E ganho de 5% em eficiência, ou seja, redução de consumo em carga baixa. Legal, Exatamente. Bacana. E hoje tu já tens aí uma quilometragem, qual é o tempo de uso, ou qual a quilometragem que tu já fez nesse teu carro pessoal? Naquele carro, o carro já rodou 30.000, a volta de 30.000 quilômetros na rua, e não havia problema nenhum até agora. E a variação da relação de compressão é de 9 para 13 para 1? Exatamente, e funciona entre 9.7 até 13. Perfeito. E o principal resultado foi economia em baixa carga. Exatamente. Nós fizemos testes no chassi dynamômetro para medir o ganho muito acurado, com vários ciclos e com várias misturas entre gasolina e etanol. E chegamos à conclusão, encontramos que o ganho é à volta de 5%. 5%. 5% é significante. Né? É significante, e particularmente quando a gente considera que, na maioria do tempo, nós usamos a razão de compressão alta, né? Sim. E ao longo da maioria do tempo, nós podemos podemos aproveitar o ganho. Sim, porque devido à tecnologia que tem hoje o gerenciamento eletrônico, está sendo subutilizado ele com 9 para 1 na fase aspirada em baixa carga, em baixo carregamento. Legal. Fora esse projeto, tem mais algum projeto aí que está pensando em
voltando a essa parte de eficiência e projetos na parte mecânica? Na parte mecânica temos uma outra coisa que também é bem interessante, porque eu trabalhei muito na construção do motor e agora desenvolvemos um outro sistema que é interessante e uma atuação de válvula completamente variável. Você deve conhecer o sistema da BMW, a Valvetronic, né, que é um sistema muito robusto, muito bem desenvolvido, mas nós conseguimos desenvolver um sistema que é mais simples ainda e que pode ser integrado em todos os designs DOHC e isso é outro exemplo de variabilidade, né? Ou seja, esse é um dos muitos projetos que estão trabalhando, que está sendo desenvolvido no laboratório de vocês lá. Exatamente. Legal. E agora, claro, a nossa preocupação principal é o motor a hidrogênio, né? Hidrogênio, sim. Que esse é outro projeto que está trabalhando em paralelo. Exatamente. Inclusive em parceria com o próprio laboratório aqui de Santa Maria, né? Exatamente. Essa parceria, como disse, é extremamente útil para ambos os lados, né? Nós somos muito ligados à construção, à mecânica, enquanto a gente aqui é muito dentro da matéria de combustíveis, da eficiência termodinâmica. Então, eu acho que isso é um bom conjunto. Carsten, o Brasil é um país onde a gente ama também a engenharia e ama as possibilidades de desenvolvimento. Qual é a possibilidade de alunos de engenharia que estão nos assistindo agora de fazer um estágio ou de ter uma experiência com a tua estrutura na Alemanha? Nós temos uma ligação com o Brasil há muitos anos agora, com a Universidade de Santa Maria, e uma outra parceria temos com Belo Horizonte. E até agora já recebi mais de 10 alunos do Brasil que fizeram um estágio, fizeram uma TCC, estudaram alguns semestres e alguns deles continuaram de trabalhar na Alemanha, outros regressaram para o Brasil. Então, graças a essas parcerias é bem simples, né? É só candidatar e a gente encontra um financiamento e é relativamente simples. A única coisa que nós temos de dizer é, claro, trabalhamos num nível alto, né? Claro. Não é um estudante do primeiro semestre não pode contribuir muito, claro. Né? Por isso precisa uma certa preparação, né? Mas aqui tem excelentes laboratórios também, como o laboratório do professor Mário em Santa Maria. Sim. E ele pode fazer a preparação do aluno e assim funciona. Ou seja, um ótimo caminho seria estudar na Universidade Federal de Santa Maria, passar por uma certa triagem, né, porque depende muito do aluno, e aí seria uma boa possibilidade de uma porta de entrada para a Alemanha. Exatamente. Isso é relativamente simples. E outra mensagem super importante, no nosso laboratório a língua mais falada é português. Also, e um bocadinho alemão e inglês. Also, a língua não deve ser o problema. Perfeito, ótimo. Obrigado, Carsten. Cristiano, muito obrigado por este dia interessante aqui. Foi uma grande coisa ver o que vocês criaram aqui. E eu estou muito convencido que esse é um produto que pode apoiar a nossa pesquisa muito bem, particularmente pelo facto porque é uma coisa, não quero dizer simples, mas bem pensado. Porque a coisa é complicada há muito no mundo, no mercado, né? A coisa que falta são coisas com uma certa complexidade limitada. Eu acho o seu sistema com display integrado é exatamente uma coisa que pode dar muito efeito no ensino. Vamos ver como é por dentro. Fueltech, welcome. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. E esse ICU vamos agora utilizar para um projeto com os nossos estudantes. O projeto vai ser, vamos rodar um motor 3 cilindros, um motor à base do Ford EcoBoost, a rodar com isso, primeiro com etanol e depois com hidrogênio. Então isso vai ser uma ferramenta muito útil. Super, muito obrigado.